Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Jéssica, professora de Química do IF Campus Itaperuna, e hoje eu estou aqui para mais uma aula de Química Orgânica. Vamos lá? Na aula de hoje, aprenderemos sobre fórmulas de compostos orgânicos. Vamos ver quais são as possíveis representações para uma molécula orgânica. A representação por fórmula de um composto orgânico pode se dar basicamente de quatro tipos: através da fórmula molecular, através de uma fórmula estrutural, através de uma fórmula estrutural simplificada ou então através de uma fórmula em linhas. A fórmula molecular é aquela fórmula onde nós apresentamos a quantidade de cada átomo existente na molécula. Nesse exemplo que eu trouxe aqui, nós conseguimos observar então que eu tenho uma molécula que possui 6 átomos de carbono e 8 átomos de hidrogênio, mas nós não estamos visualizando como que é a conexão de cada um desses átomos. Quando nós falamos de uma fórmula estrutural, nós temos a representação de todos os átomos nela existentes e, além da existência desses átomos, nós temos também a representação de todas as ligações que existem entre cada um dos átomos. No nosso exemplo aqui, nós conseguimos observar a existência de 6 átomos de carbono, 8 átomos de hidrogênio e também visualizamos como que está ocorrendo a ligação entre cada um desses átomos. A fórmula estrutural pode ser simplificada, gerando uma fórmula estrutural simplificada. Quando nós falamos de uma fórmula estrutural simplificada, nós omitimos as ligações que existem entre os hidrogênios e os átomos de carbono, com o intuito de minimizar o tamanho dessa estrutura. Como a gente pode observar aqui, a fórmula estrutural, no seu primeiro carbono, possui 3 hidrogênios com as suas ligações representadas. Quando eu trouxe a fórmula estrutural simplificada, essas 3 ligações com o hidrogênio foram omitidas. A fórmula em linhas é uma outra maneira da gente representar nossos compostos orgânicos e é muito utilizada dentro da química orgânica. Nessa representação, cada extremidade livre ou vértice indica a existência de um carbono e cada traço, se for único, é uma ligação simples, se for duplo, é uma ligação dupla e se for triplo, é uma ligação tripla. Aqui, então, nós continuamos tendo nossos 6 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Os hidrogênios não são representados. Eu consigo descobrir também a quantidade de hidrogênio existente na molécula, pois eu sei que o átomo de carbono é tetravalente, então eu tenho que completar 4 ligações para cada carbono. Se o meu carbono aqui possui uma ligação, significa que para completar a sua tetravalência, ele está ligado a 3 hidrogênios, que aqui foram omitidos. Esse carbono aqui, nós já conseguimos visualizar 4 ligações nele, então significa que ele não possui nenhum hidrogênio que foi omitido. E assim a gente consegue analisar todos os outros carbonos. Esse aqui em cima, por exemplo, se eu só visualizo uma ligação existente nele, significa que ele possui 3 ligações com os hidrogênios. Então, gente, essas são as fórmulas mais utilizadas dentro da química orgânica. Espero ter esclarecido as dúvidas até aqui. Vamos agora fazer alguns exemplos. Observe esta fórmula estrutural simplificada. Como seria a sua fórmula molecular e a sua fórmula de linha? Para representarmos a fórmula molecular, nós precisaríamos então contar o número de carbonos e de hidrogênios que existe nessa molécula. Podemos então observar que temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, portanto C, 5. O número de hidrogênio é então 3, 6,
7, 8, 9 hidrogênios. Então, a fórmula molecular do composto seria C5H9. E a fórmula de linhas, como podemos representar? Lembrando, então, que toda ponta e vértice indica a presença de um átomo de carbono e que os hidrogênios não são representados nessa estrutura, nós podemos observar que na linha principal existem 4 átomos de carbono. Portanto, nós representaríamos 4 pontos que indicam esses carbonos. No carbono número 1, nós temos uma ligação tripla, que aqui está representado, e no carbono número 3, uma ramificação de metilo. Portanto, a fórmula de linha para esse composto seria essa aqui indicada. Mais um exemplo. Agora nós temos a fórmula de linha do naftaleno e eu preciso responder qual é a sua fórmula molecular e sua fórmula estrutural. Lembrando então que a fórmula molecular é a fórmula que indica a quantidade de cada átomo presente na estrutura. A gente então pode aqui observar que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 átomos de carbono, visto que o composto possui 10 vértices indicando carbono. E que os hidrogênios não estão representados, mas nós sabemos que eles estão aqui presentes para completar a tetravalência do carbono. Para a gente responder a quantidade de hidrogênio, sempre é mais simples se a gente tiver a fórmula estrutural, ou então a gente pode vir na fórmula de linhas e completar as ligações de hidrogênios que estão aqui omitidas. Como a gente vai ter que fazer a fórmula estrutural, eu vou fazer a fórmula estrutural para identificar esses hidrogênios. Os 10 carbonos, então, do nosso composto estão organizados da seguinte forma. Todos eles fazem uma ligação simples entre si e a gente consegue observar que no primeiro anel benzênico nós temos 3 insaturações e temos um segundo anel conjugado ao primeiro, que também possuem 3 ligações, a primeira, segunda e terceira. Vamos agora então completar com os átomos de hidrogênio. 1, 2, 3 ligações, falta um hidrogênio. Carbono já possui 3 ligações, um hidrogênio. Também faltando um hidrogênio. Também um hidrogênio. Esse carbono aqui já possui 4 ligações. Esse aqui também possui 4 ligações. E aqui os dois inferiores, cada um tem 3 ligações, portanto, faltam um hidrogênio. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter tirado a dúvida de vocês e nos encontramos na nossa próxima aula. Tchau, tchau e até a próxima!